De acordo com o Ministério da Saúde, de 1980 a junho de 2017, cerca de 900 mil casos de AIDS foram confirmados no Brasil. O país tem registrado uma média anual de 40 mil novos casos nos últimos 5 anos. E um medicamento criado nos Estados Unidos é capaz de prevenir a doença. Este é o tema do Eureka, que começa agora. Comercializado desde 2004, o Truvada é um medicamento que impede a propagação do vírus HIV na corrente sanguínea, já indicado como terapia antirretroviral. A novidade agora é que o estudo descobriu que o medicamento poderá ser utilizado em quem nunca entrou em contato com o vírus, mas pode estar exposto a ele durante relações sexuais. É um comprimido que é dado, que a pessoa tem que tomar todos os dias, que parece com tratamento, tem que tomar todo dia. E se mostrou que o uso dela diário, por tempo indeterminado, pelo menos enquanto a pessoa tiver muito risco, ela diminui muito o risco de infecção somente pelo HIV. Vale a pena acentuar isso, né? Porque essas infecções andam juntas. A sífilis está aumentando, HPV, gonorreia, hepatite B, tudo pega por relação sexual. Recentemente, o Ministério da Saúde aprovou uma medida que visa proporcionar acesso ao Truvada para grupos específicos. A estratégia consiste no consumo diário do medicamento por pessoas que não têm o vírus, mas que estão expostas à infecção, como casais onde um dos parceiros é soro positivo. De acordo com os estudos, doses diárias do remédio podem diminuir o risco de infecção em pessoas saudáveis em pelo menos 44%. Em alguns grupos de estudo, a redução do risco de infecção chegou a 73%. Foi uma decisão do Ministério da Saúde, né? Começou agora em janeiro. O Brasil resolveu colocar como política pública. Lembrar que todo tratamento, vale a pena acentuar isso também, o pessoal fala tão mal do SUS. O SUS é o esteio de muitos dos importantes tratamentos no Brasil. Um deles é o HIV e a prevenção também, né? Foi colocado para grupos específicos nesse momento. São homossexuais ou bissexuais masculinos, mas com características especiais, com maior risco de exposição à infecção, que tenham tido relação anal insertiva ou receptiva, que é o jeito que a gente fala sobre isso, nos últimos 6 meses sem preservativo, que tenha tido acesso a outra profilaxia, que é a profilaxia pós-exposição, que tenha tido infecções sexualmente transmissíveis nos últimos tempos também, ou que participe de uma relação chamada relação discordante hoje, soro diferente, um é positivo, outro é negativo. O uso do Truvada não exclui outras formas de prevenção. O preservativo não pode ser dispensado. Ele não é oferecido sem o preservativo, ele é um complemento e vai servir para pessoas que têm risco acrescido. Porque tem que lembrar uma coisa muito interessante. Para você se prevenir com a profilaxia pré-exposição, você tem que usar o remédio todo dia. E é remédio, tem efeito colateral. Para se prevenir com preservativo é só no dia você vai ter o ato sexual, né? A cada 100 mil brasileiros, 18 são soropositivos. Apesar da incidência ter diminuído 5,2% entre 2015 e 2016, hoje cerca de 830 mil pessoas vivem com HIV, sendo que 112 mil ainda não sabem disso, conforme informou o último boletim epidemiológico de HIV/AIDS divulgado pelo Ministério da Saúde, no final do ano passado. Ainda que os recentes avanços da medicina permitam que as pessoas com HIV consigam ter uma vida longa, descobrir a doença não foi fácil para o Márcio. Eu descobri no fim do meu relacionamento no dia 23 de janeiro de 2017. Ele me ligou e falou que tinha deixado uma surpresa para mim, que eu poderia fazer o teste. Aí eu fui na Paraíba, 890, que é uma das nossas referências, e fiz e deu positivo para HIV. Eu não tive aquele período daquela pergunta, por que isso aconteceu comigo? Eu preferi continuar dando seguimento à vida. Para os especialistas, investir no impacto social que a AIDS causa também faz a diferença para quem precisa conviver com a doença. Nós temos desculpas para julgar o outro
num amplo leque, né? E isso faz com que haja uma rejeição social ainda a essa pessoa que percebe em pequenos traços, em pequenas situações, o preconceito, a discriminação, né? E com isso há uma certa... Esse impacto do sujeito é o recolhimento, né? E consequentemente não há uma mudança muito visceral na sociedade. Na década de 80, que quando começou o Brasil em 82, era um verdadeiro pânico, né? Falar que alguém estava com AIDS, na verdade, também naquela época, era uma sentença de morte. Né? Veja os nossos conhecidos Cazuza e outras pessoas famosas que vieram óbito mesmo com tratamentos até fora. Então, hoje a sociedade já lida com isso com mais tranquilidade, com mais calma, com menos pânico, eu diria. Mas o preconceito ainda existe. Nós estamos vivendo um momento de reposicionamento. A sociedade está repensando a AIDS, não na velocidade que a gente gostaria que tivesse para o acolhimento de todas as pessoas sem nenhum julgamento moral. Mas isso ainda existe e isso causa impactos negativos, inclusive no tratamento. Neste primeiro momento, o Truvada será usado como terapia de prevenção em apenas algumas capitais. Em Belo Horizonte, o medicamento será distribuído no Centro de Tratamento Orestes Diniz e no Hospital Eduardo de Menezes. De acordo com o Ministério da Saúde, o programa será gradativamente expandido para a rede SUS de todo o país. Um passo importante, mas que não exclui a promoção de políticas que estimulem o respeito e o apoio a quem mais precisa. A adesão à medicação, ela vai tratar o seu físico, mas todo carinho, todo amor e todo apoio, ela te transforma, ela te dá mais vontade de viver. E ter uma aceitação, né? Porque simplesmente tomar a medicação, tudo bem. A pessoa toma, ela melhora, carga viral indetectável. Mas a pessoa voltar para a sociedade, a ter uma vida social como era antes, para muitas pessoas é muito difícil. Do mesmo modo que esse paciente está ancorado nessas representações sociais negativas do HIV, a sociedade como um todo também está. Né? Então talvez a gente não tenha mais aquela história de separar pratos, separar talheres, como existia na década de 80, mas ainda a rejeição, e aí a gente pode pensar numa rejeição até mais sofisticada, por ser simbólica, porque aquela pessoa que vive com HIV, muitas vezes ela representa para a sociedade um sujeito que saiu da norma. Aliado a outros métodos, o Truvada permite uma nova perspectiva de vida. Embora tenhamos 35 anos de convivência com HIV, nós temos ainda uma ancoragem na década de 80, onde as primeiras apresentações de AIDS surgiram no mundo, que levava para a morte, levava para fim de sonho, levava para fim de projetos, fim de relacionamento, expulsão de família, perda de afeto, perda de companheiros de vida de um modo geral. Então, muitas vezes, ainda que nós tenhamos mudado muito o esquema terapêutico, não só medicamentoso, mas de uma forma geral, a oferta de tratamento fez com que a AIDS migrasse de uma doença letal para uma doença grave, porém controlada, isso não foi ainda metabolizado pela população. Dá para viver bem, dá para ser feliz, dá para namorar. A vida com HIV é uma vida normal. A única coisa que você tem que fazer é continuar seu tratamento. De forma alguma você deve abandonar o tratamento. Mas a vida com HIV, ela continua da mesma forma. Ela não acaba após um diagnóstico positivo. Existem várias teorias a respeito do surgimento da AIDS, mas a mais aceita é que ela seja uma variação do vírus SIV encontrado em chimpanzés e no macaco verde africano. Em 1981, a AIDS foi reconhecida como doença e 6 anos depois foi desenvolvido o primeiro remédio para tratamento, o AZT. De lá para cá, pesquisadores do mundo todo ainda buscam a cura da doença.
o Eureka acabou. Se você quiser rever essa ou outras edições do programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Um abraço e até a próxima. Tchau!